A paz do Senhor, graças a Deus, porque Ele é maravilhoso. Nós somos gratos a Ele por tudo quanto Ele tem nos concedido até aqui. Nesse momento nós estamos aqui para iniciarmos uma série de lições da CPAD, aí do primeiro trimestre do ano de 2020. Estaremos então iniciando este ano com uma série de novas lições. E esse primeiro trimestre nós vamos estar trabalhando com a temática A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então essas serão as lições que nós estaremos trabalhando nesse trimestre. São lições muito importantes, lições maravilhosas, nas quais Deus nos dará o privilégio de podermos estudar um tema tão significativo quanto este. Portanto, aí as lições desse primeiro trimestre de 2022, ela vai trazer como o título maior, o tema maior da lição, a raça humana, origem, queda e redenção. São uma série de lições. Essas lições, elas têm como comentarista dessa lição, desse primeiro trimestre, o pastor Claudianor de Andrade. Já é um conhecido da gente aqui quanto comentarista. Ele é escritor, conferencista, consultor doutrinário, um consultor doutrinário e teológico das Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, e é em torno dessa lição ou desse comentarista que essas lições foram confeccionadas. É uma lição muito importante. Nós temos aqui 13 temas que serão subtemas, 13 títulos de lições que serão estudadas dentro desse tema. Primeira lição, título da lição é Adão, o primeiro homem, é a lição que nós estaremos estudando essa semana, neste momento. A lição de número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Lição 3, a natureza do ser humano. A lição 4, os atributos do ser humano. Lição 5, a unidade da raça humana. Lição 6, a sexualidade humana. Lição 7, a queda do ser humano. Lição 8, o início da civilização humana. Lição 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição 10, só o evangelho muda a cultura humana. Lição 11, o homem do pecado. Lição 12, Jesus, o homem perfeito. E lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. São os títulos das lições deste trimestre. E a lição de hoje, portanto, nós já vamos passar à leitura e ao estudo dessa lição, que é a lição de número 1, de 5 de janeiro de 2020, que tem como título Adão, o primeiro homem. Como nós sabemos, nós cristãos, também, até mesmo aqueles que não são cristãos, aqueles que creem no criacionismo, como tendo sido Deus o criador de todas as coisas, nós vamos ver que o homem, enquanto uma criação divina, ele deve ser estudado não como um fruto do acaso, não como um produto de uma evolução, mas como sendo criado pelo próprio Deus, como a Bíblia nos apresenta, criado à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Esse título aqui dado ao primeiro homem, Adão, é um nome, vamos dizer assim, genérico, que ele se refere, podemos dizer assim, ao gênero humano, esse primeiro homem, e também a própria mulher criada, e Deus então cria esse primeiro homem. Nós vamos ver na sequência das lições a criação da mulher de maneira separadamente, veremos numa lição, e veremos então aqui essa lição sobre Adão como o primeiro homem. O texto áureo da lição nos apresenta: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Esse texto aqui ele aparecerá em outras lições, quando nós estaremos estudando o homem como imagem e semelhança de Deus. Mas nesse momento eu chamo a atenção aqui ao fato de que Deus aqui, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Temos aqui esse nome Deus aqui no original no plural, e aqui o verbo façamos também no plural, que nos remete exatamente à leitura de que no momento, ou quando do momento da criação, a Trindade Santa, o Deus Trino, ele estava ali criando o homem,
e a ideia de fazer o homem, de que eles entrassem em conselho para fazer o homem, parte aí do princípio de que não era apenas um indivíduo, mas aqui no mínimo nós temos que entender aqui Deus como um Deus trino, essa triunidade, quando no momento de fazer o homem, e como o texto diz, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então o homem foi criado por Deus, essa é a primeira verdade que nós cristãos acreditamos. A segunda verdade é que o homem ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, com as características morais, com características espirituais, não limitando a imagem ao aspecto físico necessariamente, mas falando de imagem e semelhança, aspectos morais, aspectos imateriais, como a razão, a vontade, a capacidade de deliberar e etc. Então seria, em síntese, a imagem de Deus, a semelhança de Deus no homem. E é interessante que o homem ele foi criado, a primeira verdade que nós vimos é que foi Deus quem criou o homem foi criado por Deus e a sua imagem. Uma outra verdade aqui que nós temos aqui é que o homem foi criado para que dominasse sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Ou seja, como nós veremos no decorrer aí da lição, Deus ele cria os céus, cria a terra, e depois dele ter feito aí a criação da terra, de todos os seres vivos, ele cria o homem para que o homem pudesse governar sobre a terra, cuidar do jardim, governar sobre toda a terra. Então ao homem foi dada exatamente essa capacidade de dominar a terra, de dominar tudo aquilo que Deus havia criado. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o criador e mantenedor de todas as coisas. Isso aqui é muito importante porque nós vemos qual é o lugar do homem na criação. O homem não é apenas um detalhe na criação, não é apenas mais um ser criado, mas o homem é exatamente esse ser especial, esse ser diferenciado, criado por Deus com a capacidade de poder governar sobre toda a sua criação. Então é necessário que nós entendamos que o homem ele não é fruto do acaso, ele não é um mero detalhe na criação, como o comentarista coloca, mas ele foi uma criatura, ela é a coroa, podemos dizer assim, da criação divina, e ele foi criado com um propósito, com objetivos muito específicos, e dentre esses para dominar sobre toda a criação divina. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 1 ao verso 8, quando nos fala exatamente aí, mais especificamente, da criação do homem. Nos diz então aí o versículo 1 do capítulo 2 do livro de Gênesis: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Aqui já mostra quando Deus já havia construído, criado os céus, a terra, todo o seu exército foram acabados. E aí entra agora o verso de número 2, quando nos diz: e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Muito interessante isso aqui, porque aqui nos mostra que Deus, depois de criar os céus, criar a terra, criar os animais, criar os homens, criar tudo que existia, aí nos mostra aqui Deus descansando da sua obra. E aí o verso 2, como nos apresenta: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra. É interessante nós observarmos, há uma discussão em relação aos dias da criação, que a gente pode estar, ou certamente estaremos discutindo no outro momento, se esses dias eram dias, no caso de 24 horas, cronológicos ou não. E aí, se formos aprofundar um pouco mais nos estudos, se formos olhar principalmente a ideia da criação da Terra, não limitando necessariamente aquele momento quando da criação dos animais ou quando da criação do homem, mas a criação do universo como um todo, a Terra como um todo. Nós sabemos que a ciência, e aí está para comprovar, que a Terra ela já tem milhões de anos. Então aí surge exatamente esse questionamento: seriam esses dias da criação, se tomá-los como criação de tudo que de fato, do universo como um todo, seriam dias de 24 horas ou seriam eras e mais eras? Então é um questionamento que se faz, uma vez que não pode se negar às descobertas científicas. Mas o certo é
que aqui é tomado aqui no verso 2, que havendo Deus acabado no dia 7º de sua obra, seja esses dias cronológicos, que é o menos provável, ou sejam dias de eras, no sentido de referência de eras. O certo é que Deus, aqui simbolicamente falando, e mesmo porque Deus, enquanto eterno, enquanto Criador, ele não precisa de 7 dias, nem no sentido físico, nem no sentido de 24 horas, ele não precisa desse tanto de tempo para criar, uma vez que nós acreditamos que ele é um Deus todo-poderoso, que pode criar tudo num piscar de olho. Mas nós vimos aqui que 7 dias, Deus em 6 dias termina a sua obra, e no 7º dia ele descansa. Então nós vimos aqui que tudo isso havia uma lição a ser ensinada para os homens, já é necessário que a gente nos aprofundemos nisso. A própria ideia do descanso de Deus no 7º dia, nós sabemos que lá, mais um pouco à frente, nós vamos ver Deus estabelecendo o 7º dia como um dia de descanso, e tudo isso apontava para o próprio Jesus, que é o nosso descanso. E agora Deus aqui, dentro desse contexto aqui metafórico aqui, colocando Deus descansando, mas Deus ele não se cansa. Então o certo é que o texto nos apresenta que Deus cria, acabado no 7º dia a sua obra, ou seja, ele fez em 6 dias, no 7º dia ele descansa de toda a obra que havia feito, ele descansa no 7º dia. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, porque Deus criara, que Deus fizera. Então Deus abençoou o 7º dia, e esse dia ele é consagrado para o descanso. O verso 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso de número 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Aí uma retrospectiva, aqui fala da criação como um todo, no verso 1. E agora aqui no verso 5 é uma retomada mostrando como era o cenário antes da criação. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Aqui mostrando esse contexto de quando ainda não chovia, de quando ainda não havia o homem, ainda não havia sido criado para cuidar da terra. O verso 6, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então aqui a terra já existia, dentro desse contexto aqui, Deus já havia criado, um vapor subia e regava a terra, tudo aquilo que Deus, no caso, havia criado, porém, até então, dá a entender que não havia chuva sobre a terra. Aí o verso 7 retoma a questão da criação do homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós temos aqui uma abordagem sobre a criação do homem. Sabemos que Deus, por meio da sua palavra, ele deu a palavra de ordem, e todas as coisas existiram nos céus e na terra, os animais, as aves, etc. E nós temos agora aqui o relato da criação do homem, que Deus, como o texto bíblico nos apresenta, Deus do pó da terra faz um boneco, mas o texto diz que Deus soprou no nariz, no caso daquele boneco, que se tornaria o homem, soprou o fôlego de vida. E o homem, então, foi feito uma alma vivente. Diferente dos animais, diferente dos demais seres, o homem se torna uma alma vivente, com uma alma diferente, não apenas tendo vida, mas possuindo uma alma vivente, uma alma herdada do próprio Deus. Isso aqui é muito interessante, que mostra esse diferencial entre os demais seres vivos e, no caso, o homem como uma criação especial de Deus. O verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na região ali do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus cria o homem, Deus planta um jardim para o homem, coloca o homem naquele jardim especificamente para o homem cuidar, então, daquele jardim. Esse é um pequeno relato sobre a criação do homem, sobre o primeiro homem criado e a sua responsabilidade quanto ao governo da terra entregue por Deus nas mãos dele. Aí a introdução, essa lição, ela tem como objetivo, de fato, fazer assim uma apresentação geral, global, do que nós veremos no decorrer aí de todo o trimestre. Portanto, eu vou estar procurando me deter mais na lição, ler alguns textos que for necessário, mas não aprofundar muito, uma vez
que temas que essa lição, de certa forma, apresenta de uma forma superficial, eles serão abordados mais aprofundadamente nas demais lições que se seguem. A introdução da lição nos apresenta o tema desse trimestre, é a doutrina bíblica do homem. Então nós vamos trabalhar com a doutrina bíblica do homem, isso aqui é muito interessante, com a ajuda de Deus, que é claro, estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, obra-prima da criação divina. Então, esse trimestre todo ele vai trabalhar, o tema do trimestre todo é a doutrina aí do homem, vamos trabalhar a antropologia, a doutrina cristã, a doutrina do homem, e vamos aqui, como o comentarista colocou, com a graça de Deus, vamos nos debruçar sobre esse tema e ver o que Deus ele tem para nós através da Bíblia Sagrada, o que ela nos ensina a respeito do homem, que é a obra-prima do Criador. Entre outros assuntos, enfocaremos dentro dessa temática a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência dos nossos pais fora do Éden, no caso pós-pecado, terem sido expulsos do Éden, e a nossa própria redenção. E por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, que é o verdadeiro homem e é o verdadeiro Deus. Nessa lição veremos que a doutrina bíblica do homem, nessa lição veremos o que é a doutrina bíblica do homem, em seguida consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de filho de Deus, uma vez que ele foi criado por Deus. Aqui o comentarista faz votos que o Espírito Santo ele possa nos dirigir para nós compreendermos as verdades inseridas na palavra de Deus. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: que é o homem? E essa é uma pergunta que tem acompanhado a raça humana durante toda a sua vivência aqui na Terra, exatamente saber o que é o homem, o que é o homem, quem é o homem, o que é o homem. É uma pergunta que a filosofia tem feito, essa pergunta a antropologia tem respondido de um jeito, a teologia responde de um jeito, a filosofia tem a sua resposta. O certo é que o homem é esse ser enigmático, esse ser criado por Deus, esse ser complexo, que é um objeto de estudo pelo próprio homem, e muitas das vezes o homem ele conhece mais do que está fora dele, a criação, o mundo à sua volta, e muitas das vezes ele nem sequer conhece totalmente a si mesmo. Então, essa é uma questão muito interessante. A doutrina bíblica do homem, ela vai tentar responder, entre muitas coisas, o que é o homem. A fim de conhecermos devidamente, teremos de definir e ver os seus fundamentos e estabelecer os principais objetivos. Lembrando que o homem, em primeira mão, o homem é uma criação divina, o homem é uma imagem e semelhança de Deus. O máximo que nós estudarmos sobre o homem, nós não conseguiremos esgotar a complexidade, a grandiosidade, a maneira como nós somos criados, como o próprio salmista, ele tenta expressar que de um modo assombroso nós somos criados, devido à complexidade e à grandeza do que é o homem, um ser criado por Deus e a imagem de Deus. Isso tem um peso muito grande em relação a todas as demais criaturas feitas por Deus. Aí o primeiro tópico da lição, o primeiro subtópico dentro desse tópico, a doutrina bíblica do homem, nos traz aí a definição. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontramos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Essa disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Qual é o lugar do homem na criação? Nós já vimos que o homem foi criado para dominar sobre toda a criação. E no reino de Deus, o homem foi feito à semelhança de Deus. Ele tem um papel, ele tem um lugar também no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida, essa doutrina do homem é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Portanto, antropologia, que é essa disciplina, ela está encarregada em estudar o homem, o que é esse ser
tão dinâmico, tão rico como o homem, o ser humano. O subtópico 2 nos apresenta fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada. O principal fundamento do homem é a Bíblia Sagrada, que é exatamente a nossa regra de fé e prática. Então é interessante nós observarmos que o principal fundamento para nós estudarmos o que é o homem dentro do âmbito teológico, do âmbito espiritual, é exatamente a Bíblia Sagrada, porque ela nos mostra exatamente não só a criação do homem, mas o relacionamento do homem, tanto com os demais homens, como o seu relacionamento com Deus. Então o fundamento principal dentro da área teológica, da área cristã, para estudarmos quem é o homem, é exatamente a Bíblia Sagrada. Terceiro subtópico, objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem, da antropologia bíblica. Quais são? Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano. Qual é uma das grandes perguntas? É quem eu sou. Quem sou eu? Quem eu sou? Então, a Bíblia vai mostrar quem é esse homem. Quem eu sou, de onde vim, o que represento, qual é a minha missão e para onde vou. Então, aí, a grosso modo, nós sabemos o quê? Quem eu sou? Em primeiro lugar, eu sou imagem e semelhança de Deus. Outra pergunta, de onde vim? O homem veio do próprio Deus, criado do pó da terra, porém criado por Deus e recebeu de Deus o seu espírito. O homem recebe de Deus uma alma vivente, recebe de Deus o seu espírito. Então o homem, podemos dizer que ele veio de Deus, mesmo tendo sido criado do pó da terra pelo próprio Deus. O que representa? O homem representa Deus na terra. Ele é a imagem e ele é a semelhança de Deus. Qual é a minha missão? A missão é exatamente a principal missão do homem, é glorificar a Deus, é viver para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Então devemos glorificar a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E para onde vou? O nosso objetivo é nos voltarmos para Deus. Nós saímos de Deus e nós nos retornaremos para Deus. Então, para onde eu vou? Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todo homem se volte para Ele. Apesar do homem ter se perdido, se afastado de Deus por meio do pecado, em Cristo Jesus, Deus está agora reconciliando o homem consigo mesmo, para que o homem possa voltar para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, primeiro, dentre os objetivos que trataremos, que se trata da doutrina do homem, um dos primeiros é responder essas grandes perguntas. Quem eu sou, de onde vim, o que represento, qual é a minha missão e para onde vou. Também um outro objetivo é mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Mostrar que o homem ele depende de Deus. Nós dependemos de Deus, o ar que nós respiramos, nós dependemos de Deus, a força que nós temos para trabalhar, o alimento, a água que nós temos para beber, as forças, tudo que o homem tem, ele depende inteiramente de Deus. É Deus quem dá o sustento ao homem. Então é necessário que nós entendamos, e a Bíblia ela vai tentar exatamente responder a esse questionamento, que nós dependemos de Deus, ou mostrar essa realidade da nossa dependência de Deus. É um dos objetivos também da doutrina bíblica do homem. Um outro objetivo da doutrina bíblica do homem é levar o homem a reatar sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. A doutrina bíblica vai nos ensinar que o homem foi criado por Deus, criado à sua imagem, à sua semelhança, mas esse homem pecou e está destituído da glória de Deus, mas Deus em Cristo Jesus se torna homem para poder resgatar o homem dos seus pecados através do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição, para que o homem possa ressuscitar com ele, uma vez que todos morreram nos delitos e pecados. Então, um dos objetivos também da doutrina bíblica do homem é exatamente levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Um outro objetivo da doutrina bíblica sobre o homem é consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. É nos mostrar que apesar de nós estarmos afastados de Deus, apesar de que o homem caiu
da presença de Deus, ele pode reatar essa relação com Deus, ele pode voltar a ter comunhão com Deus através do sacrifício eterno de Jesus Cristo. É um outro objetivo da doutrina bíblica sobre a doutrina do homem. O tópico 2 da lição nos apresenta a criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E só então veio a formar o homem em sua infinita sabedoria. O Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Então Deus cria tudo, depois de criar tudo, ele planta um jardim especificamente para o homem. Esse jardim feito para o homem, Deus coloca o homem nesse lugar agradável para que o homem ali pudesse viver e desfrutar das bênçãos divinas. Primeiro subtópico, a criação dos céus e da terra. A primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Então Deus, quando da criação, ele cria os céus e ele vai criar os... Isso aqui é muito interessante, ele cria os céus e ele cria os anjos. Aí em Gênesis, capítulo 1, nós temos exatamente essa referência. No capítulo 1, o verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também no Salmo de número 33, Salmo 33, nós temos o seguinte, Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então nós temos aqui que Deus criou os céus. Quem é o exército do céu? O exército do céu são os seus anjos. Então nos mostra aqui que primeiro Deus criou. As primeiras coisas que Deus criaram foram os céus e em seguida os anjos. Como o texto nos diz aqui, que pela palavra foram feitos os céus e todo o exército deles, ou seja, todo o exército que habita os céus, tudo isso pelo Espírito da sua boca, pela ordem, a ordenança de Deus foram criados. Depois de chamá-los à existência, no caso os anjos, no caso os céus, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Como nós vemos lá no próprio livro de Gênesis, nós temos o relato da criação, como também no livro de Jó, no capítulo 38 do livro de Jó, quando Deus ali, no momento daquele debate ali com Jó, ele vai exatamente mostrar para Jó que ele havia criado tudo. No capítulo 38 de Jó, em alguns versos, verso 1 ao 11, nos diz o seguinte: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Falando em relação a Jó, que ele queixava-se. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, tu me responderá. Aí Deus perguntaria para Jó, para que Jó respondesse a Deus. E a primeira pergunta de Deus, aí no verso 4, foi: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Então mostrando aqui que Deus, ele foi quem fundou a terra, que fez os fundamentos da terra. A terra foi fundada por Deus. Faze-me saber se tens inteligência. Aí Deus começa a falar sobre esse ato da criação. Quem lhe pôs, no caso a terra, quem lhe pôs as medidas, se tu sabes, ou quem estendeu sobre ela um cordel, a mediu, sobre que estão fundadas as suas bases. A terra está fundada sobre quais bases? Aí Deus começa a questionar Jó. Você conhece as bases da terra? Porque a terra está firme, quais são as suas bases? E ele, é claro, ele havia colocado tudo isso. Quais são as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, o seu fundamento? Quando as estrelas da alva juntos, os anjos alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, falando dos seus filhos, da criação divina dos anjos. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Então, quem fez com que o mar existisse e colocou limites, cerrando as águas do mar, dando limites ao mar? Quem é que faz isso? Deus pergunta para Jó. E aí ele continua aí, levando Jó à reflexão. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, a escuridão por envolvedura, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos no mar. E disse: até aqui virás e não mais
adiante. Deus deu um limite. O mar vem até aqui e não vai mais adiante. Já pensou nisso? Como é o mar, com toda a sua força, com toda a sua bravura, ele tem limite, ele vai até um certo ponto e dali ele não passa. Quem é que fez isso? Deus perguntava para Jó. Era exatamente o poder de Deus. Deus quem dá limite ao mar. E aqui, no caso, o texto ele deixa bem claro: até aqui virás e não irás mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Exatamente mostrando que Deus ele tem o controle. Deus ele é quem criou e ele é quem tem o controle sobre toda a obra por ele criada, mostrando que os céus e a terra são obra das mãos de Deus e estão sob o controle de Deus. Subtópico 2. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-la num planeta sustentável. Deus cria a terra, coloca dentro de um planeta, o próprio planeta Terra, um planeta sustentável, com possibilidade de ser vivo, do homem, dos demais seres aqui se desenvolverem. A forma como Deus agiu em toda a sua obra, enaltecida pelo autor sagrado em Provérbios no capítulo 8, quando enaltece que a sabedoria estava com Deus desde o princípio. Aí começa a enaltecer a criação divina, a sabedoria divina que está presente em toda a criação. Então o livro de Provérbios, capítulo 8, ele é um capítulo que vai enaltecer a sabedoria divina, mostrando que ela estava desde o princípio com Deus, sendo a sabedoria o próprio Deus, que com sabedoria criou os céus e a terra. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes, ricas e em variedades. Exatamente por quê? Porque Deus criou todas as coisas e elas foram criadas por Deus. E é muito interessante que o Salmo 119, um salmo maravilhoso, ele nos mostra algo que eu acho bastante importante nós analisarmos nesse salmo, o salmo de número, louvado seja Deus, salmo de número 19, melhor dizendo, quando ele diz o seguinte, salmo 19, olha o que esse salmo, ele nos apresenta 19, o verso 1, até o verso de número 6, louvado seja o nome de Jesus. Salmo 19, o verso 1 ao verso 6. Nos diz assim, olha: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. A própria criação revela a sabedoria divina nela. Maravilhoso esse texto. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. A natureza, mesmo sem a palavra, sem a linguagem no sentido humano, mas ouve-se a voz da natureza em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. E aí o salmista ele vai enaltecendo a Deus através desse salmo maravilhoso. Aí o verso de número 5, ainda o final do 4, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Mostrando a grandiosidade da criação divina. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E aí o Salmo, também o Salmo de número 104, ele vai nos apresentar, Salmo 104, verso 24, nos apresenta o seguinte: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas que fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Então, esse salmo enaltece a variedade da criação divina, a riqueza que há na criação divina. Nós, por mais conhecimento que nós tenhamos, nós não conseguimos, vamos dizer assim, abarcar, conhecer toda a criação divina. Há muitas coisas que, inclusive, a ciência ainda está descobrindo nesse universo criado por Deus. E tudo isso é engrandecido. O salmista mostra a infinidade, engrandece a Deus pelas suas infinitas
riquezas na criação, mostrando que Deus, ele é exatamente o criador de todas as coisas, o criador dos céus e da terra, e mostrando que Deus criou tudo com uma linguagem inigualável, uma inigualável sabedoria. Deus criou todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 3 da lição nos apresenta a criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Isso aqui é muito interessante, porque aqui o comentarista nos apresenta que o homem, a criação do homem foi uma decisão amorosa de Deus. Deus simplesmente, ele decidiu criar o homem. Ele quis expressar o seu amor, uma criatura a qual eles pudessem expressar o seu amor a essa criatura. E Deus vai de maneira amorosa e soberana, porque Deus não precisava do homem. Deus não estava carente do homem, ele quis criar o homem, porque ele é Deus, ele é soberano, ele pode se dar o luxo de criar o que ele quer. E ele criou o homem de maneira amorosa, soberana e de maneira livre. Assim a Trindade cria o homem, e o homem então ele foi criado por Deus a partir do pó da terra. Deus cria o homem e torna o homem então uma alma vivente que possa reconhecer e glorificar ao seu Criador. O primeiro tópico, o primeiro subtópico desse tópico 3, o concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do homem foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade, quando o texto nos diz: e disse Deus, façamos o homem. Então nós temos aqui o Elohim criando o homem aqui, a Trindade Santa entrando em concílio, entrando em acordo, fazendo esse primeiro concílio na história, exatamente para poder criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Assim Deus determinou quando da criação. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então Deus, de maneira livre, ele cria o ser humano. Subtópico 2, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não ter a terra como mãe, como alguns chamam aí a mãe terra, como querem os ecologistas, mas para que nós habitássemos nela. Na verdade, Deus é o nosso Criador, é o Pai da criação, criou o primeiro homem, nós somos descendentes desse primeiro homem. Ele cria o homem, depois cria a mulher, Eva, e aí os seus descendentes, mas a terra, ela foi feita exatamente para que nós habitássemos nela, porque nós somos de fato filhos de Deus e não necessariamente ou apenas ou necessariamente filhos da terra. Então, para isso é que nós fomos criados, e a terra foi criada exatamente para sustento, para benefício do ser humano. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus, como cremos na doutrina, do criacionismo. Então, o homem é um resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam dogmaticamente os evolucionistas. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. Deus deu a palavra de ordem e tudo passou a existir, inclusive o homem tomado do pó da terra. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. Então nós queremos plenamente que o homem não é resultado de uma evolução. O homem foi criado por Deus e jamais uma espécie ela pode evoluir para partir para outra espécie. Que há a questão da adaptação dos seres vivos, isso é inegável. O homem ele tem que se adaptar a cada era, a cada região, a cada necessidade. E aí, no caso, é um processo de adaptação, isso é inegável. Agora,
defender a possibilidade de um ser, de uma espécie inferior, ele se transformar, ele transitar a ponto de se tornar uma espécie superior, diferente da natureza da anterior, o homem mudar de espécie, isso não é impossível, isso é impraticável, isso não se pode comprovar. À luz da Bíblia, não se pode defender a ideia de que uma espécie, a Bíblia diz que Deus criou cada animal segundo a sua espécie. Jamais uma espécie pode se transformar numa outra espécie. Ela desenvolve, ela se adapta dentro do seu próprio nicho, dentro da sua própria espécie. O que nós temos na ciência é o que a Bíblia nos apresenta. O homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi feito ou criado diretamente, pessoalmente por Deus. Nós vemos que os animais foram feitos do pó da terra, sim, Deus deu a palavra de ordem. O homem foi feito do pó da terra, sim, porém Deus ele pegou com suas mãos e criou o homem e soprou no homem o seu espírito. E o homem se tornou também alma vivente. Eis porque Adão se torna alma vivente. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos-nos com os nossos semelhantes. Então Deus é o único ser vivo que tem consciência da sua própria existência, que tem consciência da necessidade de relacionar-se com os outros, de relacionar-se com as demais criaturas e também relacionar-se com o seu próprio Criador. Por isso que o homem ele é um ser diferente, ele é uma alma vivente, ele é um ser diferenciado dentre a criação. E aí o tópico 4, o último tópico da lição, tem como título a missão e a tarefa do homem. Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: glorificá-lo em primeiro lugar, propagar a espécie e administrar o planeta. Primeiro subtópico, glorificar a Deus. Isso aqui é muito interessante, que o homem ele nunca encontrará paz enquanto ele não voltar para Deus. O homem ele deve entender que ele foi feito para a glória de Deus e ele deve glorificar ao Deus, ao seu Criador. Glorificar a Deus, primeiro subtópico. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. A nossa própria vida, ela já glorifica a Deus. A nossa complexidade, o que é o homem, já é um ser que em si, em sua natureza, sua anatomia, ele já glorifica a Deus. Ao contrário dos demais animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso aqui não é um mero detalhe. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus é exatamente o ser humano, é exatamente o homem. Por esse motivo, toda vez que alguém seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade, e a glória do Senhor. Por quê? Porque o homem foi feito para glorificar a Deus. Quando o homem ele adora uma outra criatura que não seja o Criador, quando ele adora uma outra criatura e não ao Criador, melhor dizendo, ele está atentando contra a santidade de Deus. Ele está burlando, ele está negando o porquê da sua existência. Então todos nós devemos adorar e glorificar somente a Deus. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Isaías 62, verso de número 3. Então, primeiro objetivo para o qual Deus nos criou, a nossa primeira tarefa é exatamente glorificar a Deus. Qual a segunda tarefa? Propagar a espécie. A Bíblia diz que o homem deveria crescer, multiplicar e encher toda a terra. É claro que cada coisa dentro do seu contexto, mas o homem foi feito exatamente para propagar a sua espécie. Glorificar a Deus e também propagar a sua espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais, a unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar-se e preservar a espécie humana. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano, é uma ordem divina. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude de seu reino em todos os âmbitos da criação. Então o homem tem esse compromisso com Deus de fazer com que a sua espécie se propague. Daí a Bíblia ela se categórica, melhor dizendo, ao apresentar ao homem a ideia da união
heterossexual, monogâmica, indissolúvel, que é o casamento. Então Deus, ele tem um forte compromisso com a família genuína bíblica. Então a família genuinamente bíblica, Deus tem um compromisso, porque é através dessa família genuinamente bíblica que Deus há de cumprir os seus propósitos na terra, que é a geração a manutenção e a propagação da espécie. Então é por isso que o casamento ele é heterossexual entre pessoas de sexos diferentes para que possa procriar. Porque essa é uma das finalidades da criação da raça humana. Daí a Bíblia abominar a homossexualidade, porque isso não gera a espécie, isso não propaga a espécie, isso não conserva a espécie na terra. Daí o casamento, a união heterossexual, monogâmica, como a Bíblia manda ao homem deixar pai e mãe, unir a sua mulher, e o casamento como uma união indissolúvel. A Bíblia diz que Deus junta o homem para que ele não viesse a separar, mas para que ele pudesse viver até que a morte viesse os separar. Essa é a vontade de Deus. Aí que no caso aqui sugere a ler, no caso aqui, uma leitura em família, o Salmo 128, que vai nos apresentar algo maravilhoso sobre a questão da esposa e da família, da bem-aventurança. É um salmo muito interessante, mostrando o desejo de Deus para a família que possa viver segundo os preceitos divinos. Salmo 128 é um salmo muito importante para a família e vale a pena nós lermos aqui quando nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás de tirar bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, que fala de filhos. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então Deus interessado pela família. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui exatamente um texto mostrando que o homem foi criado exatamente para propagar, um dos objetivos é a propagação da espécie, que tem uma família bem constituída, como o comentarista aqui nos apresenta. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. Então, o segundo objetivo, ou segunda missão do homem é exatamente a propagação da espécie. A primeira, nós vimos glorificar a Deus. Segunda, propagação da espécie. E a terceira é governar e administrar o planeta criado por Deus e entregue para o homem, como a Bíblia diz que a terra foi entregue aos homens. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo o que nela há. Em seguida, criou Adão, que, tendo por lá o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra, a partir dessa experiência de administrar ali o jardim no Éden. Ele passaria a extrair do solo do qual fora tirado tudo quanto viesse a necessitar, que tudo, pois, seja consagrado para a glória e honra do nome do nosso Deus. Então nós vimos aqui que Deus deu uma missão específica ao homem. Deus cria o homem com objetivos específicos. Você tem uma finalidade, você tem uma razão de ser, você existe com uma razão de ser. E aqui a lição destaca que o primeiro motivo de você existir é para glorificar a Deus. Segundo, para propagar a sua espécie. E o terceiro, para governar, administrar esse planeta, cuidar do meio ambiente, administrar a terra a qual Deus entregou nas mãos do homem. Então são alguns tópicos que a lição nos apresenta aí, falando um pouco sobre a doutrina bíblica do homem, mostrando a criação, Deus como criador dos céus e da terra, a criação de Adão, o primeiro ser humano, mostrando aqui também qual é a missão do homem quanto à terra criada ou quanto à sua própria existência enquanto imagem e semelhança de Deus. E a conclusão da lição nos apresenta: acredito que nessa lição conseguimos responder essa pergunta formulada pelo autor sacro. Que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. O homem é a obra-prima, é a coroa da criação divina. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus!
Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar com humildes sábios, com humildade e sabedoria, como humildes obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Então, que você possa entender no decorrer dessas lições, que vão estar trabalhando em torno da raça humana, da sua origem, também da sua queda, mas também da sua redenção, mostrar que Deus, ele nos criou com um propósito. E é interessante que todos nós entendamos se nós estamos de fato cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Não sei se você já parou para pensar por que você existe. Porque na corrida pela vida entre milhões de espermatozoides, porque exatamente aquele que veio gerar você, aquele que veio tornar você, foi exatamente o vencedor nessa corrida. Por que você e não outro? Já parou para pensar nisso? Por que você veio à existência e não outro em seu lugar? Por que no ventre da sua mãe exatamente você foi gerado e não um outro ser, ou não um outro indivíduo? Então você é um ser único, Deus te criou único e você tem um propósito, a sua vida tem um propósito. Que neste novo ano você possa entender qual o propósito de Deus na sua vida. E já apresentamos aqui, que é glorificar a Deus, que é viver enquanto uma criatura divina, que é exatamente cuidar dessa terra, que é se propagar dentro do lar, dentro do casamento, dentro da vontade de Deus. Mas acima de tudo, glorificar a Deus, ser a imagem, desenvolver na sua vida a verdadeira imagem, a verdadeira semelhança de Deus, através das suas atitudes, através dos seus atos, através de um viver direcionado por Deus. Eu desejo que nesse novo ano, você e toda a sua família possa estar sendo direcionada por Deus, possa estar vivendo para o propósito de Deus maior. E que você receba de Deus a força necessária, a condição necessária para viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha um feliz ano novo, um ano de 2020 cheio da presença de Deus, e que Deus seja o Senhor da tua vida e de toda a tua família. Um grande abraço, oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.